Oi, gente, boa noite. Tô vendo que tá entrando alguém aí já. Boa noite. Olá. Sejam bem-vindos. Boa noite, Rosa. Que bom que você tá aqui. Boa noite, Adriana. Nana também tá aí. Tudo bem, Nana? Opa, deixa eu tirar o som aqui do meu celular. Senão vocês vão ficar ouvindo barulho. Oi, Adi, boa noite. Adriana, boa noite. Sejam bem-vindas. Olá, Marina. Que bom que você tá aí também. Carmen, seja bem-vinda. Boa noite. Tudo bem, pessoal? Fico bem feliz de vocês estarem por aqui. Que bom que vocês vieram. Mais um dia de aprendizado, né? Olá, boa noite. Fátima. Olha, tem bastante gente aí. Que legal. Gente, compartilhem essa live, tá? Né? Convidem os amigos para participar. Nós estamos uma semanada aí de... Oi, Vanessa, boa noite. De lives de Páscoa, trazendo para vocês muitas novidades, ensinamentos, né? Para que vocês possam realmente estar aprendendo, já que a situação que a gente está nesse momento é ficar em casa, né? E fazer o possível para distrair a mente, a cabeça, o coração, o corpo, né? Então vamos compartilhar, vamos aprender, vamos fazer o que a gente mais gosta, que é pintar muito, né? Olá, Ana, boa noite, seja bem-vinda. Fico muito feliz que vocês já estejam por aqui. Vamos lá. Ih, sabe o que eu esqueci? De pegar uma colinha Esqueci de fazer uma colinha do pessoal que vai fazer a live para eu falar para vocês, mas depois eu pego aqui e mostro, tá? Que bom que vocês estão por aqui. Oi, Messi, boa noite, seja bem-vinda. Vamos esperar só mais um minutinho e aí eu já vou iniciar a live. Enquanto as pessoas vão chegando, vão entrando, deixa eu mostrar para vocês a peça, né? A minha peça de Páscoa, né? Eu escolhi fazer realmente uma peça que representa para mim o verdadeiro sentido da Páscoa, né, que trouxesse uma mensagem para a gente nesse momento também tão difícil, né? A gente precisa ouvir coisas boas e precisa ouvir boas novas, né? Coisas que realmente encham o nosso coração. Então a frase que diz aqui, que faz parte de um versículo, né? Que, bom, vocês não vão ver porque tá de ponta, tá ao contrário, né? Mas aqui fala exatamente o que a gente precisa ouvir todos os dias, né? Ele levou sobre si as nossas dores. Ele leva sobre si todos os dias, todo instante, toda hora as nossas dores, né? Ele fez isso por nós. Então, o que nós precisamos fazer, né? É confiar. Confiar. No momento que nós estamos assim, no meio de uma pandemia, tudo tão difícil, né? Acontecendo, a gente sabe que existe alguém que não está dormindo, que está vendo tudo, ele não está, ele realmente sabe o que está acontecendo, e muitas pessoas perguntam, né, por que ele permite, né? Então a gente tem que pensar para nós, o que nós precisamos aprender com tudo isso, né? O que nós precisamos fazer para mudar alguma situação, né? Já que ela já está aí, ela existe, ela está acontecendo, está trazendo tanto mal para a gente, né? E o que a gente precisa fazer, o que nós precisamos aprender para mudar essa situação. Então, acho que a pergunta tem que ser mais para nós, né? E somente confiar que ele com certeza está fazendo o melhor sempre, mesmo que a gente não entenda o motivo agora, mas ele tem o seu propósito, não é mesmo? E a gente precisa confiar. Meninas e meninos, eu vou então agora posicionar o celular para a peça,
Nós vamos começar a nossa aula, tá? Oi, Cris, que bom que você tá aí, o Luiz também entrou, que joia, eu já vi que a Simoneta também tá aí, gente, que delícia, sejam bem-vindos sempre. Eu vou agora posicionar o celular para iniciar a aula então, tá? Eu não vou estar olhando muitos comentários, mas o meu marido vai estar me ajudando, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, perguntem que ele vai me ajudando e eu vou respondendo para vocês. Eu vou agora só desligar um pouquinho aqui, vocês, tá bom? Para posicionar o celular e já venho aqui de volta. Prontinho, gente. Já posicionei aqui para vocês, tá? Agora, deixa eu colocar aqui para começar então a nossa peça. Deixa eu só fazer um teste aqui para ver se está tudo em ordem. Vocês estão vendo bem, estão enxergando, estão ouvindo bem, tá tudo certo? Tô vendo aqui algumas pessoas, tá bom, ok. Então, vamos iniciar a nossa peça. Na verdade, o que eu quis mostrar para vocês hoje, independente, né, daquela nossa mensagem realmente de Páscoa que eu quis trazer com a minha peça, eu trouxe também técnicas interessantes que tem como a gente aprender e fazer, né, alguns trabalhos em cima de temas legais também, né? Então, eu vim trazer para vocês aqui 3 técnicas dentro da nossa peça. Uma é uma técnica de cimento, que eu vou mostrar para vocês como fazer um trabalho de cimento, né? Dar esse efeito acimentado, e vou trazer algumas variações de envelhecimento também. A outra é a ferrugem, tá? E a outra também é o próprio galho, tá? Então, nós vamos começar agora pela técnica do cimento. Eu já deixei aqui 2 plaquinhas adiantadas, olha. E trouxe aqui 2 plaquinhas com massas diferentes para que vocês vejam a variação da técnica, certo? Então, assim, ó, eu tenho aqui uma peça feita com uma massa acrílica, uma textura acrílica que a gente compra em qualquer casa de tintas, né, de material de construção. Então, eu utilizei uma massa, uma textura acrílica normal, e nessa outra aqui de baixo, eu usei a pasta de modelagem da Acrylex, tá? Qual é a diferença de uma e de outra? A pasta de modelagem da Acrylex, ela é levemente mais maleável, ela é assim, macia, digamos, não sei se macia seria a palavra certa, mas ela é um pouquinho mais maleável. Boa noite, Marta, seja bem-vinda. E assim, o que acontece? Essa massa, ela deixa uma textura muito mais lisa, tá? Algumas outras massas, dependendo quando ela fica um pouquinho mais velha, mais dura, ela faz um efeito diferente, que foi o que eu quis mostrar para vocês aqui. Aqui nessa placa eu tenho um efeito um pouquinho diferente, tá? De textura e também de cor. Então, como é que eu trabalho a massa para fazer o fundo e dar esse efeito de cimento, esse efeito acimentado? Eu pego aqui, então, vou fazer com as duas, vou fazer com a pasta de modelagem, que foi o que eu fiz na minha peça, tá? E depois eu vou mostrar um efeito envelhecido para vocês com a outra peça. Então, eu pego aqui a minha pasta de modelagem, vou pegar uma espátula, tá? E vou colocar um pouquinho da pasta de modelagem aqui numa bandejinha. Eu vou fazer pouquinho porque eu vou só demonstrar num papel para vocês, tá? Então, depois eu mostro a peça novamente. Então, eu vou fazer pouquinho agora, tá certo? Deixa eu só trazer um pouquinho mais para frente, que para mim tá muito longe. E eu tenho que ficar... Ok, agora deu certo. Então, olha só. Eu vou misturar a minha pasta de modelagem com um pouquinho da cor concreto. Eu uso a cor concreto da Acrylex.
ela é com código 819, tá? Eu coloco um pouquinho de concreto na minha massa e vou colocar também um pouquinho da cor grafite. O grafite, o código é 530. Eu vou fazer uma leve misturinha com as duas tonalidades. Boa noite, meninas. Boa noite, Débora. Boa noite, Sueli. Boa noite, Rosemary. Sejam bem-vindas. Que bom que vocês estão por aí. Olha só. Vou dar uma misturada aqui, tá? E vou fazer a cor de cimento que eu quiser. Se eu quiser mais escuro, eu vou prevalecer com uma tonalidade. Se eu quiser mais claro, eu vou colocar mais massa, ok? Então, eu vou fazendo conforme o que eu desejo, né? Ah, eu quero algo mais escuro. Ou então, a gente pode até mesclar. Eu vou mostrar uma outra forma para vocês aqui. Digamos que eu queira fazer primeiro uma tonalidade mais escuro. Eu vou pegar a minha massa com essa misturinha que eu fiz e vou passar de forma aleatória, sempre de vários lados. Aqui eu optei em fazer num papel para vocês verem o contraste, tá? Para vocês poderem visualizar bem o contraste da técnica, ok? Então, eu vou fazendo, ó, dessa forma. Vou colocando e deixo os estragadinhos, né, da massa fazerem um efeito. Digamos que eu queira aqui, dentro da minha técnica, mesclar um pouquinho e fazer com outra tonalidade. O que que eu posso fazer? Eu posso entrar com mais um pouco de massa, tá? Olha só. Venho aqui, coloco mais um pouquinho de massa e trabalho agora uma cor mais clara. Então, eu vou misturar e vou ter aqui uma tonalidade um pouco mais clara, ó. E vou brincar com as cores. Então, posso vir aqui e trabalhar o mais claro, mesclando aquilo que eu já fiz, ó. Então, eu posso deixar um pouco mais escuro, um pouco mais claro, tá? E vou brincando com as cores. Então, não tem segredo fazer a técnica. O importante é que você faça, ó, bastante movimentos por vários lugares para que você obtenha esse efeito mais estragadinho de uma parede ou de um cimento mais velho, tá? Agora, o fundo que eu fiz da minha placa em vermelho, eu fiz do mesmo jeito. A única diferença é que eu misturei a minha massa com a cor cerâmica da Acrylex. E também passei por toda a peça. Então, os fundos são iguais, só vai mudar a técnica, ok? Até aqui alguma dúvida? Então, vamos retirar o nosso papel agora. E eu vou entrar, então, com a técnica em si, para que vocês conheçam como que a gente pode mudar essa textura. Um oi para Guida Fátima, Cristina Mota. Olá, Guida. Boa Débora, noite. Boa noite, Cristina. Boa noite, Débora. Rosemary. A Rosemary, já falei um oizinho para ela também. Maria da Silva, Márcia Lemos. Boa noite, gente. Sejam bem-vindas. Olá, Tânia. Seja bem-vinda. Marta Castilho, boa tarde. A Marta também. Então, olha só. Aqui agora nós temos duas tonalidades diferentes aqui, certo? Então, eu quero trabalhar um pouquinho mais o meu cimento. Como que eu faço? O que que eu posso fazer para trabalhar e começar a mesclar e deixar ele com um efeito mais envelhecido, tá? Então, eu vou pegar agora a cor concreto novamente. Eu já utilizei a cor concreto e vou pegar novamente, só que agora eu não vou mais misturar com massa. Vou trabalhar uma gotinha dela, colocar na minha bandejinha e vou pegar também a cor cinza, tá? Da Acrylex. Pego a cor cinza e coloco também na minha bandejinha. E olhem só o que eu vou fazer. Com o auxílio de uma esponja, pode ser tanto uma esponja marinha, como também uma esponja de cozinha também,
Aqui, a esponja, o efeito dela é só para me ajudar a espalhar as manchas do acimentado, tá? Então, eu posso usar qualquer uma delas, qualquer esponja que você tem em casa que seja macia. A única coisa é que eu preciso que ela esteja úmida para me auxiliar, então, na técnica, ok? Olha só. Venho aqui, então, com a esponja, já umedeci a minha, ela tá úmida. E aqui na minha bandejinha, olha, eu coloquei um pouco do concreto e um pouco do cinza. Venho com um pincel de cerdas macias, um tamanho um pouquinho maior, e vou colocar água na lateral da minha bandejinha, olha só. Coloco água aqui e vou colocar água do lado do concreto também. Eu vou fazer uma misturinha de cores, tanto no concreto aqui, ó, um pouco mais aguado, olha. Trabalho o concreto aguadinho e trabalho também a cor cinza mais aguada, ó. Dessa forma. Levo lá e trabalho um pouquinho as minhas tonalidades mais aguadas, tá? Agora que eu fiz isso, então, eu vou brincar com as cores e vou fazer o envelhecimento, né, da forma que eu quiser para depois trabalhar a minha pintura. Então, por exemplo, ali na pintura, no meio da coroa de espinhos, eu dei uma clareada. Então, ele ficou com umas mesclas, umas manchas. Dependendo do que você for colocar de fundo, você pode ressaltar alguns pontos da sua pintura, você pode transformar tonalidades diferentes, colocando luz em alguns pontos, tá? Então, aqui, ó, eu vou passar um pouquinho agora aguado da minha cor concreto, olha, espalhando realmente de forma bem aleatória, ó, por toda a peça. Venho espalhando a cor concreto. Junto com essa cor, eu vou misturar um pouquinho do cinza, ó. Olha lá, misturei um pouquinho do cinza agora. E com o auxílio da minha esponja, eu vou bater, tá? Vou bater até eu ter toda essa tinta mais homogênea. E assim eu vou fazendo um efeito diferente e clareando alguns pontos aonde eu quero, de repente, dar um destaque na minha pintura. Olha só, ele vai ficando, deixa eu secar um pouquinho para que vocês vejam como é que ele vai ficando mais claro, tá? Olha só, ele começa a ficar com alguns pontos mais clarinhos aqui, ó. Então, eu posso ir brincando com as cores. Vou jogando conforme a necessidade que eu quero desse envelhecimento, tá? Aqui não é textura, tá, Luiz? Aqui é só tinta aguada. Eu passo a tinta, jogo por cima da textura que eu já fiz e vou clareando alguns pontos. Assim, eu vou mesclando e eu posso fazer com a tinta, posso fazer com a tinta cinza, posso fazer com o concreto. Se eu quiser escurecer um pouco, eu posso fazer com grafite. A cor do fundo pode ser o sépia, pode ser grafite, pode ser preto, tá? A princípio, precisa ser uma cor de contraste, fica muito mais bonito. Mas, por exemplo, nada impede de você jogar um fundo, por exemplo, de uma outra cor, avermelhado, marrom, não tem problema nenhum, tá? Vamos dar um oi para Gisele. Oi, Gisele, Emma, boa noite. Emma, Maria de Fátima. Boa Rosana noite. Santana. Boa noite, Rosana, seja bem-vinda. A Isabel Feltrin. Oi, Isabel, que bom que você tá aí. Terezinha Lima. Que legal. Essa técnica, Terezinha Lima, com uma dúvida, essa técnica dá para fazer no vidro? Então, Terezinha, eu acho que para fazer em vidro você até pode fazer sim, sem problemas, tá? Passe um primer antes, algum produto que faça a liga também da massa,
tá? Passe um primer e a única coisa é que você vai ter que passar no vidro uma camada bem fina de massa. Se você passar uma camada muito grossa, é capaz de ela quebrar e desgrudar do vidro. Então, passe uma camada bem fina mesmo, tá? E aí você consegue, ok? Olha só, tá vendo que ficaram manchas? Essas manchas vão começando a aparecer. E aí você vai brincando com a sua peça conforme você vai colocando as tonalidades, tá bom? Então, aqui você vai poder fazer de várias formas. Agora, eu queria apresentar também para vocês uma outra forma de técnica também com cimento, só que com envelhecimento maior, tá? Aqui eu trabalhei com a massa, com a textura acrílica, ela já estava um pouco mais velha, então ela ficou com uma aparência e uma textura quase como uma pedra. Então, dá pra gente fazer também um fundo bem trabalhado com uma técnica de envelhecimento usando a mesma massa, usando as mesmas misturas de cores, só que com a diferença de um envelhecimento final, tá? Então, para esse envelhecimento, como eu usei a cor concreto, eu gosto muito de colocar o betume Nogueira. O betume Nogueira é uma tinta translúcida, tá? E essa tinta translúcida, misturada ainda com água, ela vai dar um efeito de envelhecido e vai realçar e ressaltar todos os defeitos do meu cimento aqui. Então, eu vou colocar uma gota do betume na minha bandejinha, tá? E vou fazer também um aguadinho aqui, ó. Coloquei um pouquinho. Luiz está perguntando se a textura Snow, que é mais fina, se pode ser... Dá também. Também pode ser feito com a textura Snow, tá? Mara Rigo, boa noite. Desculpa. Boa noite, Mara. Seja bem-vinda. Come bola. Olha só, dá até para fazer com a massa corrida. A única coisa é que para a massa corrida ter uma liga, é interessante que você coloque um pouco de cola nela, tá? Então, essa textura de fundo, você pode também fazer com a massa corrida, só que daí você precisa colocar um pouquinho de cola, tá? A cola te auxilia a dar uma liga na massa. Então, você pode usar massa corrida, textura acrílica, pasta de modelagem, textura Snow, dá para usar todas esse tipo de massa, tá bom? Olha só, agora eu vou vir aqui com o betume Nogueira e vou passar ele de forma bem aguada por cima de toda a peça. Olha só. Fechando tudo. Agora eu vou fazer um efeito de envelhecimento, tá? Ó, vou passando. O meu betume está aguado. E eu passei do lado de cá ele mais diluído em água. E do lado de cá eu tô passando ele mais puro. Eu quero que vocês vejam os dois efeitos, tá? Quando eu passo ele muito aguado, olha o que acontece. Deixa eu só colocar um pouquinho mais aqui para que vocês possam observar os dois lados. Olha só. Quando eu passo o betume totalmente aguado, ele vai só dar um leve envelhecimento, tá? Mas modificando um pouquinho a minha textura. Agora, quando eu passo ele puro, deixa eu dar uma secada aqui. Quando eu passo ele um pouco mais puro, deixa eu ver se eu consigo aproximar para vocês verem. O betume, ele vai entrando aqui nos lugares de defeito da minha massa, tá? E ele vai formando um efeito ainda mais bonito de fundo, de técnicas, tá? Que a gente pode utilizar. Quando você está utilizando uma massa um pouco mais velha, como eu fiz aqui, o que acontece? Ela fica mais grosseira. Então, eu não aconselho você pintar em cima alguma coisa, a não ser que a sua pintura seja também algo mais grosseiro, tá? Aqui é interessante você fazer um fundo e aplicar alguma coisa em cima. Então, eu vou colocar um aplique por cima, vou colar e quero fazer ao redor
algo que fique assim envelhecido. Então, eu posso fazer dessa forma, tá? Então, aqui, ó, ele ficou levemente suave e aqui ele já fica com as nuances, um pouquinho do betume, dando um efeito mais envelhecido. Então, só numa técnica você tem tantas variações, né? Que você pode aplicar e usar tanto na pintura quanto no envelhecimento também, tá? Do fundo, ficou alguma dúvida? Olha só a diferença. Olha até como mudou a cor, né? Esse aqui eu clareei, colocando um pouco de cinza e um pouco de concreto. E esse aqui eu envelheci. Então, eu tenho com a mesma técnica, utilizando as mesmas cores de fundo, só dei o acabamento final com técnicas diferentes e já tenho duas técnicas aqui, né, fazendo a diferença na nossa peça, ok? Agora, então, que nós já fizemos isso, alguma dúvida sobre o fundo? Não. Tudo tranquilo? Tudo. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os galhos, tá? Para falar um pouco sobre o galho, eu coloquei aqui, eu não tô pintando a peça inteira, porque eu queria realmente mostrar para vocês os detalhes, para que vocês tenham, assim, um aprendizado um pouquinho maior sobre cada uma delas, tá? Então, aqui, por exemplo, olha, eu preparei para vocês, deixa eu colocar assim para vocês verem a placa inteira, as etapas que nós vamos fazer aqui a nossa peça, tá? Mas, antes disso, eu gostaria de mostrar para vocês e falar um pouquinho sobre os galhos, como fazer os galhos, né? Como fazer, por exemplo, uma guirlanda ou uma coroa de espinhos. Lógico que a gente vai ter na natureza vários tipos de galhos, né? Vários tipos de verdes, de galhos mais secos, de galhos que são um pouco mais maleáveis, né? Então, a gente vai ter aí uma série de tipos, né? Mas esse que nós vamos fazer hoje é uma coroa de espinhos, é um galho seco, espinhoso, que não é tão maleável, então por isso ele tem um desenho diferente, tá? Quando você for... Oi, Malu! Seja bem-vinda, querida! Olá, Maria de Fátima também. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. O cuidado que a gente tem quando a gente vai desenhar uma guirlanda, né? É não fazer isso aqui, ó. Cuidem quando vocês forem montar uma guirlanda ou um galho, para não fazer minhoquinhas, tá? A gente não tem na natureza tanta minhoquinha assim nos galhos, né? Geralmente, quando a gente vai entrelaçar um galho para fazer uma guirlanda, ele fica mais junto, mais unido, né? Ele fica mais grudadinho. Então, quando a gente representa isso na pintura também, a gente tem que tomar muito cuidado para não ver isso aqui, né? Um monte de minhoquinha entrelaçada. Então, na verdade, a gente não pode fazer esse tipo de desenho. Então, como é que a gente pode fazer? Lógico, a gente vai encontrar as guirlandas que a gente faz, né? Até representando no desenho, que são mais tremidinhas, olha só, né? Que o galho é de uma espécie diferente, né? Então, a gente pode representar ele entrelaçado, mas sempre muito bem juntinho, tá? Nada de grandes minhoquinhas. Até quando a gente for fazer o desenho, cuidem para não fazer uma coisa assim, ó. A gente pode vir trabalhando, ó, dessa forma, tá? Fazendo com que o galho fique já tremidinho, né? Porque o galho não é assim bem certinho, ele tem pontas, ele tem um pedaço de galhos menores que quebraram, então cuidem também no desenho. Essa da coroa de espinhos aqui, ela tem até uma forma mais tranquila de desenhar. A gente começa fazendo, ó, riscos, fazendo formatos, né, diferentes aqui e juntando esses formatos, fazendo com que a gente consiga
trabalhar os galhos, olha. Então, é uma forma assim mais reta, não é nada muito arredondado, tá? E é esse cuidado que a gente tem que ter. Como ela vai ficar um desenho assim, às vezes, na hora de pintar, fica um pouco difícil de você visualizar. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, em algumas etapas, como que a gente pode chegar a um trabalho como aquele, tá? Nós vamos parar e pensar que nós temos aqui uma guirlanda, toda a guirlanda ou toda a coroa de espinhos que eu fiz aqui, ela é formada de galhos. Então, vamos dividir um galho aqui e deixar ele sozinho. Esquece agora que ele está naquele emaranhado de outros galhos entrelaçados. Vamos visualizar o galho sozinho, né? E vamos esquecer o resto. Então, se eu tenho um galho sozinho, eu tenho que pensar que o meu galho, ó, deixa eu colocar aqui um pouquinho das cores que eu vou usar. Vou falando para vocês. Eu tô usando aqui uma tonalidade castanho, tá? Que ele é um marrom, como se eu tivesse colocado um pouquinho de laranja no marrom. Eu gosto muito dessa tonalidade. Essa cor até eu pedi para fazer, porque é difícil encontrar em algumas marcas, né? Eu utilizo as tintas da Acrylex, mas, por exemplo, a cor que mais se aproxima a esse aqui é o siena natural, mas ele acaba sendo muito laranja. E o marrom já é puxado muito para uma outra tonalidade. Então, se você quiser fazer o castanho, é como se você colocasse na cor caramelo da Acrylex um pouquinho de uma mistura de marrom com laranja, tá? Um marrom mais escuro e laranja. Então, eu vou usar aqui esse castanho, que é a única cor que talvez vocês não tenham aí, né? Mas depois, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso também passar como fazer, né? Eu vou utilizar o cinza, também da Acrylex, tá? E vou utilizar a cor creme para fazer o galho. E nós vamos mesclar. Vai entrar também o sépia. Então, eu vou passar as cores para vocês aqui. Sépia, da Acrylex, creme, cinza e também esse castanho, tá? Que eu acabei fazendo para ter a tonalidade. O pincel que eu vou utilizar aqui é um pincel redondo. Esse pincel redondo, quando eu faço a pintura com ele, o que acontece? Ele deixa marcas, ele deixa relevo. Como eu vou fazer pequenos riscos aqui, ele vai deixar um certo relevo e esse relevo vai me ajudar na textura e na formação do galho. Vamos imaginar que eu tenho um galinho na minha mão. É o que tá aqui em cima, né? Eu tenho esse galho aqui e eu quero fazer desse galho um efeito diferente. Nós temos que pensar o quê? A parte de cima do meu galho é o lugar, digamos, que vai bater mais luz, certo? Eu passei um fundo sépia só para escurecer, porque quando eu passo a minha tinta aqui, o meu pincel eu tenho que hidratar. E às vezes a tinta fica transparente. Então, essa transparência, se ela tiver na madeira pura ou numa cor branca, ela vai me dar uma tonalidade diferente. Então, eu coloquei um sépia embaixo para ir mudando a cor, tá? O sépia, ele vai me ajudar nessa transparência. Lembrando que o nosso galho aqui, ele é único, não tem nada fazendo sombra nele, eu tenho que pensar qual é a sombra, aonde seria a sombra deste galho natural, né, dele. Se ele tivesse encostadinho no chão, ou mesmo eu segurando, a tendência é que a parte de baixo do meu galho seja mais escura, olha. Por quê? Porque a parte de cima é a parte que bate mais luminosidade. Então, eu venho aqui e vou escurecendo a base do meu galho, olha só. E vou espalhando com o pincel redondo mesmo, porque ele vai me dando esse efeito mesclado, tá? E aonde eu quero luz, eu começo a entrar com as cores mais claras, ó. Então, eu entro com um pouquinho do cinza
e vou mesclando, sempre mesclando, olha. Mas assim, cuidem para você vai fazer uma mescla, mas não precisa passar tanto pincel para deixar a tinta bem homogênea. Se ela ficar assim, muito misturada, você também perde o efeito, né, do galho ser mais envelhecido, aquele galho realmente seco, tá? E eu vou colocar também um pouquinho do creme, olha. Então, o lugar que eu quero acentuar a luz, eu vou colocar creme na ponta e vou fazer os riscos. O lugar que eu quero acentuar a sombra, eu venho trabalhando, então, com a cor sépia e vou fazendo essas misturas aqui. O cuidado que você tem que ter é de não deixar uma linha reta, né? Mostrando que essa linha tem uma divisória de cores aqui. Então, você tem que ir trabalhando de uma forma que não dê a sensação de ficar uma linha, tá? Até aqui, entenderam como é que faz? Não tem segredo nenhum. Lógico que existem outras técnicas para se pintar galhos também, tá? Existem técnicas com massa, existem técnicas com... Até mesmo eu chego a usar em alguns galhos um efeito com a canela em pó. Um dia eu volto com calma e ensino para vocês a ferrugem com a canela em pó. Eu já prometi e não cumpri e tô devendo isso para vocês, mas eu ensino a ferrugem com a canela em pó e também o galho com a canela em pó. É muito legal, dá um efeito bonito também, tá? Mas aqui a gente tá fazendo e representando um galho seco espinhoso, então ele é mais ou menos nessa tonalidade. Agora, eu não tenho mais o meu galho avulso. Agora, eu tenho ele aqui desenhado no emaranhado, né? Ele tá todo já entrelaçado nessa segunda imagem aqui. Como é que eu faço, se eu tenho um desenho grande, como é que eu faço para não perder o meu risco, né? Eu preciso desenhar, se eu for pintar todo ele de sépia, certo? Eu vou perder o risco. Para quem não tem muita habilidade com o pincel, acaba fazendo com lápis, né, para desenho, acaba perdendo o risco, aí já não acha mais as linhas. Então, eu venho aqui dar uma dica de como você pode fazer esse efeito e não perder o seu trabalho. Então, olha só, você pode vir aqui, eu já deixei alguns adiantados. Eu pintei esses 3 galhos de sépia. Vou pintar um galho aqui de castanho, ó. E aí, eu vou ter um fundo e uma tonalidade diferente. E vou pintar o outro aqui de cinza. Assim, eu posso ir fazendo a minha técnica, ó, sem perder o desenho do meu galho. Então, eu só vou demarcando os galhos de uma forma que eu consiga fazer sem perder, né? Sem perder esse efeito. Aqui embaixo, ó, eu já deixei pronto para vocês verem. Um pedaço feito, porque nós vamos ter que flotar, né? E já deixei aqui, e olha como é que ela fica, ó. Deixa eu mostrar, deixa eu ver se vocês estão vendo. Olha como ela fica, tá vendo? Assim eu consigo fazer o desenho e eu não perco a minha pintura, tá? Então, olha lá. Feito isso, eu vou agora começando a colocar as cores aqui na minha guirlanda, né? O que nós aprendemos aqui na parte de cima? Que a sombra do meu galho deve ficar mais embaixo. Mas agora eu tenho uma guirlanda, né? Eu tenho um emaranhado. Como é que eu sei aonde eu coloco a sombra? Então, olha só, eu venho aqui novamente e vou começar com esse galho da ponta aqui. Vou fazer ele no marrom, ó, na cor castanho aqui, vou passando, ó. Passo a cor castanho no meu galho. Aí, eu já vou entrar logo em seguida, ó, com o sépia. Aqui embaixo e já faço a sombra, olha. Eu posso escolher também, se nesse emaranhado eu quero colocar uma sombra aqui, ó, no encontro do galho, como se ele estivesse passando por baixo, tá? Então, eu faço ali e entro agora com o cinza,
Vou fazer aqui uma ponta meio quebrada, olha, do galho, né? E vou fazendo um trabalho aqui. E um pouquinho do meu creme. Olha só, tá? Prontinho, fiz um galho. Agora, eu vou fazer o próximo aqui. Como eu não pintei e estou visualizando as cores diferentes, eu consigo tranquilamente ver aqui e saber, né, o que eu estou fazendo. Então, aqui embaixo agora, olha, eu vou colocar um pouquinho do meu sépia e eu vou iluminar a parte de cima do galho, ó. E aí, eu vou começando a fazer os encontros da guirlanda, mesclando e fazendo com tonalidades diferentes e ela vai aparecendo. Então, eu vou seguir a mesma regra que eu estava fazendo lá, que é colocar a luz em cima e a sombra embaixo. Eu vou continuar fazendo a mesma regra, tá? A Jane falando que vai cobrar o efeito com canela em pó. Ah, meu Deus, pode cobrar, cobra. A Eleonora falou que tem que ser a próxima live. Tá bom, Eleonora, eu faço. A Isabel vai ajudar a Giane a fazer a... Oi, Giane. A canela. A Amanda Novaes falou que com canela ela quer ver. Ah, legal. A Carmen dizendo muito bem explicado, sensacional. Obrigada, Maria Carmen. Regina miscou dicas maravilhosas. Maria de Fátima Faria fazendo uma pergunta. É sempre úmido sobre úmido? Sempre úmido sobre úmido. Nesta técnica aqui, tá, Carmen? Quem perguntou? A Maria de Maria. Fátima. Maria, sempre úmido sobre úmido nessa técnica, tá? Lógico que vão ter outras técnicas diferentes de galhos que nós vamos trabalhar de outra forma. Mas nessa aqui vai ser sempre úmido sobre úmido, tá? Sempre trabalhando o escuro na parte de baixo, mesclando e o claro na parte de cima. O Carlos dizendo que adora as suas explicações. Ah, que bom, Carlos. Que Marta feliz. concordando e agradecendo. Que bom. Coisa boa. Deus Dália dando boa tarde. Boa tarde, Deus Dália. Deixa Tânia, agora fazer aqui um espaço. A tinta cappuccino pode entrar no lugar do castanho? Pode fazer com cappuccino também, Tânia, sem problemas, tá? Boa ideia, Tânia. Obrigado pela dica. O cappuccino também é uma cor muito legal, ok? Perfeito. Deixa agora fazer aqui para vocês. Vou fazer um espaço, empurrar minhas coisas aqui, porque agora eu quero que vocês visualizem, então, a guirlanda aqui embaixo, tá? Agora, então, nós vamos começar a fazer a nossa guirlanda em si. Aqui eu já deixei um ponto pronto aqui, né? Porque depois eu vou flotar. E eu quero que vocês visualizem, né? Olha só, eu tenho aqui as cores que eu fiz lá em cima e eu vou continuar trabalhando com essas mesmas tonalidades. Mas eu quero que vocês percebam que vocês vão começar, olha só, quando ela vai secando, vocês vão começar vendo o resultado dela, né? Ela vai aparecendo um resultado já de uma guirlanda emaranhada. Então, aqui a gente vai continuar, ó. Eu venho nesse pedacinho aqui com sépia, molho um pouquinho, vou escurecer agora a parte de baixo. Eu posso sempre alternar. Eu não preciso começar sempre com a primeira cor, que é a cor castanho, tá? Eu posso começar, por exemplo, com o sépia, molhando a minha peça primeiro com sépia, nas partes em que estão mais profundas e fazer algumas mais escuras, deixando alguns galhos mais claros, outros mais escuros, tá? Então, eu posso ir mesclando isso. Ó, então, sempre na beiradinha, eu vou ter a cor mais clara. E vou colocando na parte de baixo, né, na beiradinha de cima, na borda de cima, eu vou colocando a luz e embaixo eu entro com a sombra. Lógico, uma outra dica, tá? Quando vocês fazem o úmido sobre úmido, conforme ele está úmido, como o próprio nome já diz, né? Ele tem uma tonalidade. Quando ele seca, conforme ele vai secando, você vai vendo o resultado da tua mistura. Então, às vezes, é necessário voltar com a cor, tá? Então, vocês vão perceber que aqui eu vou fazendo um pedacinho, ó,
vou fazer esse pedacinho. Aqui já vou jogar um espinho, para vocês saberem também como é que é feito, né? Então, eu jogo aqui um espinho. Ó, eu vou trabalhando e depois, conforme ela vai secando, eu talvez tenha que voltar na peça, naquele pedacinho e dar um destaque, tá? Isso acontece muito, porque às vezes a tinta tá muito diluída e quando ela tá molhada, ela tá aparente. Quando ela seca, ela some. E aí, você precisa voltar e dar uns destaques na cor, tá? Então, por exemplo, ó, aqui eu fiz, ela tá úmida, e pra mim, úmida tá legal. Daqui a pouco, quando secar, eu vou ver como é que ela vai ficar, né? Enquanto isso, o Luiz diz que adora úmido sobre úmido. Ah, é tudo de bom, né, Luiz? Maria de Fátima, muito bem explicado. A Marta respondendo, acho que alguém ali, é verdade, mas sou aluna dela e vou cobrar em aula a canela. Ah, meu Deus. Canela em pó. E a Messimara, ansiosa para ver como fazer esses espinhos perfeitos. Beijo, Messi. Beijo, Messi. Olha só, aqui eu vim e dei um retoque na de cima, tá? Porque eu senti assim que precisava, né? Que tava um pouquinho escuro. Então, conforme vai secando, eu vou fazendo, tá? Vou trabalhando e vou voltando ali e mexendo no resultado final, ok? Mas a técnica é sempre essa, olha. Parte de baixo escura, olha lá. Comecei aqui com castanho, então ele muda um pouco, fica uma cor mais clara. A gente vai vendo as nuances ficarem diferentes das cores, né? A gente vai percebendo que ele vai mudando. Em alguns galhos eu posso colocar só o concreto, o cinza o cinza, o castanho e o sépia. No outro eu posso deixar só mais claro, colocar só com o creme. E aí eu vou fazendo essa miscelânea aqui, tá? Misturando. Dá um oi para Iajaira Loacilga Vasquez. Oi, a Jara. A Jara é minha aluna e é uma grande companheira também da Acrylex. Manda beijo para Marta. Marta, beijo. Beijo, Marta. Manda beijo para Jeane. Oi, Jeane. Que bom que você tá aí, querida. Messimara, beijo para a família Coppola. Obrigado. Aqui a família Coppola é sempre uma bagunça, viu? Vocês não reparem, não. Aqui a gente vive fazendo bagunça. Ó, venho com sépia, entro aqui com um pouquinho de cinza, vou colocar um pouquinho aqui em cima, ó, e vou mesclando, tá? Então, eu não vou muito adiante, porque vocês vão ver que é o tempo todo essa repetição, tá? É ficar mesclando as cores, deixando sempre a parte de baixo mais escura e a parte de cima mais claro. A dúvida sempre é, olha, aqui nos galhos que vão vindo para o lado, né? Então, por exemplo, esse que tá em pé aqui, ó. Digamos que esse tá mais em pé, se atentando que a luz tá vindo mais de cima, né? Como é que eu vou trabalhar esse galho aqui? Eu venho com ele, trabalho um pouco de luz aqui em cima, ó. Já tem uma ponta e deixo a sombra mais na base. Ele tá em pé. Então, eu vou fazer, ó, deixa eu colocar a luz para vocês verem. Aqui um pouquinho de luz, trabalho na borda e deixo a base mais escura e a lateral, tá? Agora, nas guirlandas, por exemplo aqui, na parte de baixo dessa guirlanda aqui, eu estou fazendo a sombra para baixo, certo? Coloco a sombra aqui e ilumino a parte de cima. E aqui em cima? Nessa parte aqui de cima, eu vou fazer a mesma coisa, eu continuo do mesmo jeito, tá? Então, deixa eu fazer uma aqui em cima para vocês verem. Eu venho com o sépia, trabalho e vou continuar colocando a luminosidade da minha guirlanda também para cima, tá? Olha só, venho aqui, faço e trabalho a luminosidade aqui, ó. Em cima, dessa forma ali, tá? O Luiz falando que o pessoal arrepia com úmido sobre úmido.
E aí a Amanda Lima falou que ela é uma que arrepia mesmo. KKK. Mas assim, ó, esse úmido sobre úmido aqui, ele é muito bagunçado. Ele não é uma coisa certinha, né? Então, para quem tá começando, é uma chance de tentar, de experimentar, porque é uma bagunça mesmo, ó. Vocês podem ver que eu tô aqui só mexendo, mesclando, bagunçando, né? Então, ele tá realmente bem bagunçadinho. Então, não é uma coisa muito certinha. Agora, o Luiz tem umas aulas aí de pintura de úmido sobre úmido que você tem que especificar bem, espalhar, mexer bem. Então, aí é mais complicado, né? É um pouquinho mais difícil, dá arrepia mesmo. Mas nesse caso aqui, você vai ver que é uma baguncinha. Você vai misturando, né? Então, você começa a perceber que não tem, assim, muita regra, né? Da onde você vai colocar cor, como você vai fazer. Não tem a única regra é saber aonde você vai iluminar e aonde você vai escurecer. Mas a bagunça no meio do galho, você vai experimentar, misturar, brincar, tá? Então, feito isso, eu já tenho aqui um pedaço da minha guirlanda pronta, tá? Para mostrar para vocês como é que a gente vai fazer o acabamento final. Então, assim, ó, aqui na parte de cima, como eu falei para vocês, eu coloquei a sombra para baixo e iluminei para cima, tá? Eu quero dar um acabamento um pouquinho melhor, digamos assim, nessa divisória. O que que eu posso fazer para melhorar um pouco mais esses galhos? Aí eu vou entrar agora com a cor preto da Acrylex, tá? A tinta acrílica, eu sempre uso a tinta acrílica, tá? Vou pegar aqui o preto e um pincel pequeno mesmo, não precisa ser um pincel muito grande, de um pincel angular ou chanfrado, tá? E eu vou dar um destaquezinho um pouquinho maior entre os galhos, ok? A Gilda Fátima, damos parabéns, excelente didática. Maria de Fátima, Giane, a canela é uma técnica que ela vai ensinar. Antônia Rieira, Silvana, que aula delícia. Fátima Moreira, bom. Fantástico ver o resultado aparecendo. Maria de Fátima, maravilhoso. Marta Castilho, clap, 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 muitas palmas. Obrigado, gente, que bom. Fico feliz que vocês estão entendendo, né? A Giane é sua aluna. Sim, a Giane é minha aluna. O pessoal da pintura isso. decorativa respondendo também a Amanda, respondendo dúvidas ali. A Rosimari, que linda está ficando. Cristiane Bicudo, tá linda essa guirlanda. Eleonora Costa, show de explicações. Ai, que bom, gente. Fico bem feliz. Olha só, o que eu tô fazendo agora. Nas divisórias, eu tô entrando com o preto, só dando um destaque um pouquinho maior, né? Nesses galinhos aqui, ó. Então, eu passo, não precisa fazer nada exagerado. É fininho mesmo, tá? E é só acentuando um pouquinho mais com o preto na parte de baixo. Olha só, aí você pode fazer umas divisórias aqui, ó. Dividir as guirlandas, o pedaço, né, de galho de um e do outro. Então, você vem dando somente uma realçada no sépia embaixo, fazendo com que o preto fique um pouquinho mais aceso, né? E apareça melhor a sua peça, tá? Um galho entre o outro, ele fica aparecendo melhor, ó. Ok? Então, isso é só um acabamentozinho que dá para ser feito no final, certo? Então, até aqui, prontinho. Até aqui tá tudo entendido. Qualquer coisa, gente, se vocês tiverem dúvidas, perguntem depois, tá? Sem problema nenhum que eu respondo para vocês, ok? Agora, nós vamos fazer, então, o nosso prego. A ferrugem do prego aqui. E eu quero até aproximar bem para vocês aqui agora, tá? Para que vocês vejam bem certinho como é que a gente vai fazer esse prego aqui. Então, deixa eu tentar virar numa posição que vocês enxerguem bem, né? Assim. Acho que agora deu. Olha lá.
Vocês vão observar que o meu prego, ele já tá com 2 tonalidades, tá? Eu passei um fundo preto e passei um fundo sépia. Nessa parte aqui, ó, que eu não vou mexer, que ele vai ficar nessa tonalidade. E também uma sombra que eu faço aqui embaixo do preguinho, né? Como se fosse a sombra, a parte de baixo, também vai ficar nessa cor. Nós vamos trabalhar nesse pontinho aqui em cima e nessa linha total aqui do nosso prego. Para isso, eu vou pegar aqui um pincel de cerdas duras. Eu gosto de um da Condor. Cadê aqui o meu? Aqui. Ó, eu vou usar o 455 da Condor. Deixa eu, como eu dei zoom, eu tô fora do foco aqui, né? E um bem pequenininho. O meu é o tamanho 4. Por que que eu peguei um pequenininho? Para ficar fácil para fazer aqui a minha textura. Eu vou ensinar vocês também a fazer uma ferrugem com massa, ok? Então, olha só. Primeira coisa que eu venho aqui é, coloco o meu pincel na massa, tá? E vou bater aqui, deixa eu só tirar um pouquinho do excesso, e eu vou bater pequenos gruminhos aqui, ó, da massa no meu prego. Se ele sair para fora, né? Ah, o meu pincel é muito grande, ele saiu. Você pode vir consertando, ó. Vem aqui, passa um pouquinho do pincel úmido que você tira na hora. Não deixa para fazer depois que a massa seca, você não consegue, tá? A Giane falando que nunca imaginou que era feito dessa forma, tá adorando. Ah, que bom. Maravilhoso trabalho. Gil da Fátima, perfeito. Mara Rigo, prof, até a tua baguncinha é arrumadinha. Luiz Colete, o segredo é colocar pouca tinta. Verdade, isso mesmo, Luiz, bem lembrado. Obrigado, meu amigo. Deus dá-lhe amando. Isso é muito importante mesmo, tá? Se você colocar muita tinta, às vezes a gente tem tanta informação para passar e acaba esquecendo dos detalhes, né? E esses detalhes são importantes. Ainda bem que a gente tem os amigos aí que nos ajudam, né? Então, assim, ó, isso realmente é bem importante, tá? De você pegar pouca tinta no pincel. Porque se você pega muita tinta, você vai acabar carregando demais e aí você tem dificuldade de fazer essa mescla. É complicado, é difícil. Ana Paula tá? Borges, maravilhosa. A Deusdália perguntou se era guirlanda ou coroa de espinhos, as meninas já responderam. Isso, é uma coroa de espinhos, isso mesmo. É que eu falo guirlanda, mas na verdade é a coroa de espinho, né? Carmen Canário, delícia, dá vontade de pintar agora, muito boa aula. Clap, clap, clap. Espolete linda. Cris Albuquerque, boa noite. Boa noite, Cris, seja bem-vinda. Daiane Lopes também, dando oi. Neia Figueiredo, boa noite. Boa noite, Neia. Marta Castilho respondendo, pessoal. Muito obrigado, Marta. A Marta respondendo, que bom. Agora eu vou secar aqui, tá? Esse efeito de massa. Ele seca rapidinho porque é bem tranquilo. Deixa eu ver aqui a nossa hora, né? Ó, já vou estourar, mas aqui já tá acabando, tá? A ferrugem é bem rapidinha. Olha só. Qual é a diferença entre fazer uma ferrugem com a canela em pó e fazer uma ferrugem com a massa? Geralmente com a massa, eu gosto de passar a massa antes e depois vir mesclando e misturando as cores por cima. Essa textura fina que a gente faz aqui dá o efeito mesmo de um prego, de um ferro bem enferrujadinho, quando ele já fica com aqueles gruminhos, né? Que dão essa sensação realmente da ferrugem bem avançada, tá? A diferença da canela, deixa eu pegar aqui, acho que tá bem pertinho aqui o meu espantalho. Deixa eu mostrar para vocês que aqui na parte de baixo do meu espantalho, eu fiz um efeito com canela também
Essa peça aqui, ó, foi feita com a canela em pó. Ela também, deixa eu ver ali o delay, só para ver se aparece, se eu tô no lugar certo aqui. Eu acho que eu não tô. Aparece um pedacinho aqui. Aqui, vocês vão ver que também tem uma leve textura, certo? Essa textura aqui, além de ter um cheirinho muito bom, né? É uma textura de canela. E ela, a gente trabalha misturando na tinta. Então, essa é a diferença. Para a canela poder dar o efeito realmente, a própria cor dela já ajuda, né? E também o fato de você mesclar e misturar junto, você vai vendo um efeito de um pozinho bem fininho. Então, a diferença de uma e de outra é que você mistura a canela com a tinta e a massa você passa antes, tá? Mari Gonçalves, boa noite. Boa noite, Mari. Seja bem-vinda. Agora, então, eu vou voltar lá no meu pincel, né? Que eu tô usando aqui de redondo. E vou começar a fazer leves batidinhas e vou trabalhar primeiro com o sépia. Mas, Silvana, por que você vai trabalhar com o sépia? Pouca tinta no pincel, como disse o meu amigo Luiz, e eu vou passar um pouquinho de sépia sobre a massa. Por quê? Porque eu quero escurecer um pouco. Eu não quero deixar esbranquiçado a minha massa. Então, eu passo o sépia bem aguado por cima. Mas, Silvana, eu poderia fazer o contrário, então? Passo primeiro a massa e depois pinto de preto por cima? Então, eu diria que não, porque a gente vai usar um pouquinho do branco já para fazer o efeito da ferrugem. Por isso que eu tô dando assim, ó, pequenas batidinhas, bem pouquinho de sépia e aguado, porque eu vou aproveitar esse branco para trabalhar também, tá? Então, eu não faço ele pintado primeiro a massa e depois o sépia por cima. Pinto de preto para deixar um fundo bem escuro, passo a massa, dou umas batidinhas com sépia e agora eu vou entrar com a cor marrom da Acrylex e vou fazer a mesma coisa. Pequenas batidinhas com a cor marrom, ó. Pouca coisa, tá? Bem pouquinho com a cor marrom. E vou aguando. Aqui até acho que eu bati demais, mas não tem problema, ó. Vou aguando com o marrom e empurrando. Como tem muita luz, eu acabei pegando muita tinta no pincel sem perceber, tá? Mas aqui eu dou uma consertadinha depois. Eu vou até tirar com o pano um pouquinho esse marrom aqui, porque eu acabei colocando demais. Deixa eu tirar um pouquinho só. Isto. Ok. E vou fazendo. Vocês estão vendo que aqui, ó, é bem pouquinho que eu tô usando, tá? Bem pouquinho mesmo. É quase nada de tinta. O meu pincel tá aguado e eu vou só ultrapassando, colocando por cima um pouquinho de tinta marrom. Bem pouquinho. Vou fazer a mesma coisa com o siena natural, tá? Siena natural da Acrylex também. A Tânia perguntando se o marrom seria aguado ou tinta pura? Então, o pincel tá úmido, Tânia. O teu pincel está úmido, sempre deixo ele úmido e a tinta, ela tá pura. Então, quando eu vou pegar, ele acaba mesclando a água do pincel com a tinta. Porque eu tô pegando uma gotinha muito pequenininha, tá? No meu pincel. Então, como eu sempre mantenho ele hidratado, acaba ficando mais aguado mesmo, tá? Mas se você preferir aguar a tinta, também pode, tá? Não tem problema nenhum. Porque ele acaba ficando mais aguado, mas só pelo fato de que eu tô entrando, né? Com o pincel molhado. E vou dando uma clareadinha aqui, ó. Tem um povo aí discutindo o negócio do pó. Não sei que pó, porque é o pó, olha o pó Luiz, a Marta.
O Luiz falou, Marta, tá vendo o pó? E o pó, Luiz, viu aí, Mara, o pó novamente. Eles devem ter os códigos deles de aulas. Eita, povo bagunceiro, né? Mas assim que é bom. Maria de Fátima, uau! Olha só, e agora eu vou fazer aqui, entro também com um pouco de creme, ó. Leves batidinhas com creme, enquanto o siena está úmido, ó. E venho mesclando também. Termino o meu pregos aqui com a cor creme em alguns pontos, tá? A gente vê em alguns lugares que a massa ainda está aparente e a gente consegue, ó, aqui foi demais, eu coloco água. Quando eu colocar muita tinta, eu posso suavizar com água, entrar com um pouquinho da outra cor. Tudo é úmido sobre úmido, tá? E pouquíssima tinta. Aula com a aula do pó. Com a aula do pó. Carlos, Marta. Tem mais galera aí que quer aula do pó. Não sei o que é isso. Eita, nossa, da canela em pó. Da canela em pó. A Jane também, concordo. Ó, e aqui eu vou dar uma iluminada agora e vou fazer uma sombra na parte de baixo do meu prego, ó. Venho aqui, dou um pontinho de luz, trabalho um pouquinho do siena. Boa vou noite, lá na Márcia. pontinha. Márcia Leite. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda. Ó, deixa um pouquinho mais claro, já arredondo lá. E conforme eu vou descendo aqui, ó, eu vou começar a escurecer. Começo a vir com sépia de baixo para cima para fazer esse encontro. Para ficar realmente um pouco mais escuro ali, ó. Vou trabalhar um pouco do marrom e trabalho um pouco do siena para fazer essa junção das cores aqui, ó. E aí ele fica um degradê, tá? E aí o nosso prego está prontinho também, dá esse efeito da ferrugem. Vocês viram que embaixo do prego a gente tem uma sombra, né? Essa sombra eu trabalho ela bem aguada, tá? Bem aguadinha mesmo. E eu venho com a cor preto. Então eu coloco aqui numa bandejinha, ó, um pouco do preto. Deixa eu aumentar agora. Opa, diminuir. Deixa eu diminuir para vocês verem tudo, ó. Coloco um pouquinho de preto na bandeja e mesclo bem, ó, com água, deixo bem aguadinha. Eu prefiro que tenha bastante água e a minha sombra saia fraquinha, do que de repente eu faço e ela fica muito forte, né? E aí eu venho com o pincel e meio que direciono aqui a sombra, ó. Faço uma sombra aguada aqui e vou meio que juntando lá. Ó, e tiro um pouquinho do excesso aqui, ó. Faço bem suave, continuo aqui bem aguado e puxo um pouquinho pra cá do prego também, ó. Bem aguadinho, tá? Quando secar, a minha tinta vai ficar mais suave e aí ela fica bem clarinha. Ok? Prontinho, galera. Terminamos então. Eu acho que eu não passei tanto do prazo aqui do tempo, né? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou agora pegar o celular, eu vou de novo dar uma sumidinha, só um pouquinho. Oi, gente. Voltei. Prontinho. Então, olha só. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi, assim, uma técnica realmente muito simples, mas que dá um efeito muito bonito, tá? Então, assim, experimentem mesmo, tentem fazer. É fácil, não é difícil e é uma baguncinha bonita, né? Que a gente vai fazendo. E aos poucos eu venho, de repente, trazendo, mostrando para vocês outros modelos também, e a gente vai interagindo um pouco mais. O importante agora, né, o que eu quero dizer para vocês, é que vocês fiquem com a mensagem da placa mesmo, tá? A mensagem da placa hoje pra gente, ela é extremamente importante, né, no momento que nós estamos passando. Então, que a gente consiga sempre
quando a tristeza bater, quando a angústia, quando as coisas ruins vierem, né? As notícias que a gente tem visto aí, quando tudo isso chegar perto da gente, que a gente consiga lembrar exatamente do que está escrito nessa placa, né? Que as nossas dores, o Senhor Jesus levou. Ele já levou as nossas dores, né? Ele já deu essa promessa pra gente, né? De que a gente está debaixo da graça dele, do poder dele. Nós estamos sendo cuidados e guardados. Mesmo no momento difícil, mesmo no momento de felicidade, tudo tem um aprendizado, tudo nessa vida. O Senhor tem um propósito, né? Esses dias a gente estava conversando num grupo da minha igreja mesmo, a gente estava conversando, né? E foi colocada a seguinte frase, né? Será que Deus não está vendo o que está acontecendo? Será que tantas pessoas estão pedindo e Deus não está vendo? Deus está vendo, né? Deus está nos abraçando, Deus está nos acolhendo. E Ele já disse, Ele já levou na cruz as nossas dores. Então é essa mensagem de Páscoa que eu queria deixar para vocês, né? Vamos tentar pensar no propósito que tem. O que Deus quer da gente? Ele quer que a gente seja um pouquinho melhor, que a gente aprenda na dificuldade também. Com certeza a gente vai sair melhor dessa pandemia, a gente vai sair melhor de relacionamentos, de saudade das pessoas, que a gente realmente aproveite isso para melhorar um pouquinho do nosso eu, né? E é essa mensagem que eu queria trazer para vocês com a minha placa e trazer um pouquinho também do que eu entendo, do que eu pinto, do que eu sei, né, do aprendizado que eu tenho, né, que eu posso passar para vocês também com a pintura, tá bom? Eu agradeço demais. Gostaria de deixar mais um recadinho. Curtam a página da Pintura Decorativa. A Pintura Decorativa também tem página no Instagram, tem no YouTube, tá? A gente tem lá dicas bem legais, super importantes para vocês. Curtam também, né? Não esqueçam. E semana que vem, nós agora vamos dar uma paradinha. Semana que vem, nós continuamos com as lives, tá? Elas não pararam, não. Continua. Na segunda-feira, nós temos a Cristiane Bicudo. Na terça, nós temos a Rome. Na quarta, ai, eu não fiz a cola. Mas tudo bem. Depois vocês deem uma olhadinha na página, tá bom? Eu não fiz, eu esqueci. Tá certo? Um grande beijo. Até a próxima live e até segunda-feira a gente se encontra aqui, tá bom? Beijo, meninas, beijo, meninos, até. Fui. Ó, não esqueçam, hein? Tá bom? Beijo.